Olá pessoal, aqui é a Ana e hoje eu vou começar uma videoaula em duas partes, em que eu vou falar dos 5 tipos de diagramas que eu considero os mais úteis para aprender. Se você fizer uma pesquisa rapidamente, no Google, na Wikipedia mesmo, você vai descobrir que existem dezenas, se não centenas de tipos diferentes de diagramas. Mas existem alguns que, além de serem mais comuns, eles também são muito bons para aprendizagem. Então, eu separei aqueles que eu acho os mais úteis. São eles o mapa mental, o mapa conceitual, os diagramas de Venn, o fluxograma e uma técnica que eu chamo de brainstorm visual. Na videoaula de hoje, quer dizer, na parte da videoaula de hoje, eu vou falar sobre o mapa mental e o mapa conceitual. O mapa mental e o mapa conceitual têm algumas semelhanças, mas eles são diferentes na proposta, na forma como eles são desenhados, tá? E eu vou discutir isso na parte de hoje, tá? E na próxima eu discuto os outros diagramas. Vamos começar pelo mapa mental. Se você assiste aos vídeos do Videoaulas Baiana já há algum tempo, você sabe que eu sou totalmente adepta dos mapas mentais. Eu adoro os mapas mentais. Eles são bons para aprender, para memorizar, para raciocinar, para organizar ideias e são fáceis de entender e de fazer. Tá? E a ideia principal dos mapas mentais é que você organiza as suas ideias em torno de um conceito central. Então, essa é a grande coisa que diferencia um mapa mental de outros diagramas. É o fato dele ter um conceito central. E geralmente você anota mesmo no centro de uma folha de papel. Então, os principais elementos desse tipo de diagrama são justamente o conceito central e os conceitos que são derivados. Você vai fazendo pernas a partir desse conceito central e nessas pernas você vai refinando e detalhando o assunto sucessivamente. Nós temos exemplos aqui de um mapa mental feito à mão. Esse aqui é um exemplo de um mapa mental que eu usei numa videoaula que eu fiz já há bastante tempo. O que você pode ver aqui? O fato dele ser feito à mão me deu a liberdade, por exemplo, de colocar o conceito central fora do centro, porque eu sabia, porque eu tinha um rascunho, que eu ia precisar de mais espaço desse lado aqui do mapa do que desse lado de cá. Então, foi uma questão de organizar melhor as coisas. Mas esse é o conceito central e tudo parte dele, se você perceber. Certo? E aí aqui eu vou derivando os outros conceitos. E aí eu posso fazer um desenho, quer dizer, a partir daí o resto é por conta da sua criatividade. Você pode desenhar, fazer símbolos, puxar seta, mudar de cor. Cor é muito importante na memorização. Então, não tem muita limitação no mapa mental. É conceito central e tudo sendo puxado a partir dele. Aqui tem um exemplo de um mapa mental feito no Freeplane. O Freeplane é uma ferramenta gratuita que eu tenho usado nas últimas videoaulas, nas videoaulas mais recentes, e que gera esse resultado bem mais bonitinho, bem mais organizado, e tem algumas coisas que facilitam a mostrar a dinâmica da aula que o mapa mental desenhado à mão não tem. Eu tenho que fazer a dinâmica de uma maneira um pouco complicada, Eu tenho que usar camadas, então a coisa acaba não sendo tão simples. E aqui é mais simples eu mostrar a dinâmica, porque essas perninhas vão fechando e abrindo conforme eu vou clicando nelas. Vocês já viram isso e estão vendo aqui nessa videoaula. Então, como é que a gente compara esses dois tipos de mapa mental? Um é feito à mão e o outro é feito com o Freeplane. Bom, no feito à mão, você tem muito mais liberdade para desenhar. E ele é muito mais rápido de fazer. Principalmente se você está fazendo no papel, com canetinha, lápis de cor e tal. É rapidinho. Agora, fica muito menos organizado, a não ser que você seja um excelente desenhista. Já um feito com a ferramenta qualquer, como o Freeplane, ele é bem mais organizado e visualmente mais agradável. Então, se você vai fazer uma apresentação mais séria para alguém, de repente é mais interessante fazer o mapa no Freeplane. E você pode também colocar diversos outros elementos. Você pode colocar figuras nos mapas do Freeplane e tudo mais. A desvantagem que eu vejo aqui é que você tem uma curva de aprendizagem aí. Você tem que aprender a usar bem a ferramenta para poder realmente fazer um bom uso dela e tirar vantagem dela em relação aos mapas desenhados no papel. Tá? Mas uma vez que você conhece a ferramenta, geralmente o uso de uma ferramenta ajuda muito a fazer mapas mais organizados. Outra vantagem também é que com a ferramenta você consegue mover os conceitos de lá para cá sem ter que ficar rabiscando e apagando. Então é bem mais
prático nesse sentido. Se você precisa de ter no final um mapa bem limpinho, eu recomendo o uso de uma ferramenta. Agora nós vamos falar de uma outra coisa que é parecida, mas não é igual, apesar de muita gente confundir essas duas coisas, que é o mapa conceitual. Ele é, sim, similar ao mapa mental, mas ele tem um foco diferente. Ele não tem o tema central, né? Geralmente eu começo a trabalhar no início da folha, como se eu estivesse escrevendo, só que ao invés de escrever eu vou desenhar um diagrama. E o mais importante é que o foco principal do mapa conceitual são as relações entre os conceitos. Elas normalmente são hierárquicas e nomeadas, elas são tão importantes que elas têm nome. Vamos ver exemplos aqui, para ficar bem claro o que eu estou falando. Aqui eu tenho um exemplo de mapa conceitual de reações nucleares. Então, você vê que não tem conceito central. Você tem seta para todo lado aqui e você pode começar de qualquer lugar. Então, as reações nucleares têm a ver com átomos que são formados pela eletrosfera e pelo núcleo. Tá? E as reações nucleares são a fissão nuclear e a fusão nuclear. As duas ocorrem no núcleo. As coisas que elas têm em comum aqui, a energia em forma de calor e a radiação. Então, as duas geram energia e radiação. E aqui são exemplos de átomos. Então, eu tenho urânio, plutônio e hélio. O urânio e o plutônio são usados na fissão. O hélio é usado na fusão nuclear. Então, eu não vou ler o resto do mapa todo, mas o que você está vendo aqui é que eu tenho os conceitos em laranja e as relações nesse verde água aqui. Então, eu separei bem o que é conceito do que é relação entre conceitos diferentes. Tá certo? Muito interessante para tomar notas, quando você está lendo alguma coisa, quando você está assistindo uma aula. E eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. Mas agora eu quero mostrar outro exemplo de mapa conceitual, que é esse aqui, ó. Esse é um pouco maior. Tá? E ele é um mapa que foi feito para uma videoaula que ainda vai ser publicada sobre aprendizagem invertida. Então, novamente, eu tenho aqui. As setas em turquesa representam as relações entre os conceitos que estão em outras cores e estão em caixinhas, tá certo? Eu usei cores aqui para diferenciar diferentes tipos de conceito. Então, por exemplo, o laranja aqui está representando pessoas. Esses dois conceitos aqui, pela cor mais forte, vocês podem perceber que eles são importantes aqui no meio da discussão. Eu não vou ler o mapa todo aqui porque ele é grande, mas a ideia é que você, em qualquer ponto do mapa, você olha e vê as relações. Então, você pode ver, por exemplo, que existem, começando por aqui, por exemplo, que as atividades de casa mudam para aquisição de conteúdo na aprendizagem invertida. Esse é o nosso tema principal que eu coloquei aqui em letras maiores. Então, novamente, o que está ressaltado aqui são as relações entre os conceitos. Tá ok? Então, vamos voltar lá para o nosso mapa mental sobre diagramas para aprendizagem. Então, a gente viu esses dois exemplos de mapa conceitual, tá? E os usos dos mapas conceituais é quando a gente tem que aprender conceitos altamente correlacionados. Ou quando a gente tem que estudar justamente as correlações, ou então descobrir correlações novas. Quando você quer identificar os conceitos principais separados das correlações, às vezes as pessoas ficam meio confusas. Então, se você separar conceito de relação entre conceitos, às vezes a ideia fica expressa de uma maneira mais clara. E muito bom para fazer anotações, como eu já disse. Se você quer um método de anotações extremamente eficiente para aprender, esse é o método, é usar mapas conceituais. E aí, eu vou terminar, então, comparando esses dois caras que são parecidos, os mapas mentais e os mapas conceituais. Eu acho que o mapa mental, ele é muito bom quando você está estudando sozinho, no seu ritmo, porque ele te dá maior foco. Essa coisa de você botar um conceito central no meio da folha te faz voltar sempre a esse conceito central. Você não dispersa muito a sua atenção. Mas não é fácil você estar sempre voltando se você está tentando acompanhar uma aula que, na maioria das vezes, tem uma organização que não é central, né? Não é radial como no mapa mental. Ela é uma organização mais linear, com algumas ramificações para lá e para cá, e essas ramificações são meio imprevisíveis. Tá? Então, se você está numa situação de aula ou lendo um livro tradicional, idealmente, o mapa conceitual
é a melhor forma de fazer anotações. Por que que é interessante fazer mapas conceituais para aprender? Na hora que você está anotando uma aula, por exemplo. Porque na hora que você está construindo um mapa conceitual, mesmo que seja um rascunho, você tem que pensar no que você vai colocar ou não no papel. Não é simplesmente sair anotando tudo que é falado, ou tudo que está sendo lido. E isso, esse pensar sobre o que precisa ser anotado ou não, sobre o que é importante ou não ser anotado, ajuda você a aprender, a entender e a memorizar o assunto. Então, essas são as dicas finais que eu deixo sobre esses dois tipos de diagramas. Os mapas mentais são excelentes para o estudo sozinho, para você focar mais no conceito central. Os mapas conceituais são excelentes para fazer anotações ativas em sala de aula. Anotações que realmente vão te ajudar a aprender o que está sendo dado em sala de aula ou o que está sendo explicado em um livro. Tá certo? Então, eu vou ficando por aqui nessa videoaula e na próxima parte dela eu vou falar sobre os outros 3 tipos de diagramas. O diagrama de Venn, o fluxograma e o brainstorm visual. Tá ok? Muito obrigada por ter assistido e até a próxima.